Qualquer coisa que exista dentro da criação de Deus e está além da minha consciência, está além do meu consenso, disse o juiz. Ele consegue dançar com maestria, seja nas trevas ou na luz. Ele nunca dorme, segundo ele mesmo. E ele diz que nunca vai morrer. Ele dança, dança e dança. Ele diz que nunca vai morrer. Esse personagem é um vilão de um livro que eu ando lendo chamado Blood Meridian. A questão é, do trecho que você acabou de ver, o que mais te chamou a atenção? A maneira que eu narrei? O que eu narrei? A aparência do vilão? Ou tudo isso junto? Bem, o vilão ele tem várias camadas que devem ser analisadas, mas uma das coisas mais importantes é o que você vai ver nesse vídeo. Então, seja bem-vindo à Anatomia de Vilão. Como tornar um vilão ruim bom. Esse personagem que eu acabei de mostrar é o juiz do livro Blood Meridian. E ele está literalmente na capa do livro. Isso mostra a importância de um vilão. Por exemplo, uma história que basicamente o vilão foi o protagonista foi Jojo. O primeiro personagem a aparecer no mangá de Jojo foi o Dio, então a gente quase teve Dio's Bizarre Adventure e não Jojo's Bizarre Adventure. Bom, mas agora eu vou parar de enrolar e vou direto pro conteúdo. A etimologia da palavra vilão veio do termo morador da vila. Existem duas frentes amplas que discutem um pouco sobre essa terminologia. Alguns dizem que o significado da palavra vilão veio do fato de que, abre aspas, o cidadão da vila, vulgo plebeu, estaria disposto a cometer atos hediondos diferentes da nobreza. Então, por exemplo, assassinato, esse bagulho aí, tipo isso aí que você tá pensando. E existe também outra frente que defende isso, mas com uma explicação um pouco diferente. Como muitos de vocês sabem, existiam dois períodos da Idade Média. Um que foi dividido em pequenos feudos, e outro onde começaram a surgir as vilas. E o vilão, ele ocuparia o espaço do indivíduo que mora na vila. E ele seria maligno justamente por se opor à ideia do feudo. Um dos tipos de vilões que eu mais gosto é aquele vilão que te dá raiva. Não aquele vilão que necessariamente ele te dá medinho ou alguma coisa assim, mas aquele vilão que você tem vontade de entrar dentro da história e dar um murro na cara dele. Isso pode variar muito da sua idade e também do seu psicológico, já que o que pode ser muito irritante para uma pessoa pode não ser muito irritante para outra. E com irritante, eu quero dizer aquele vilão pequenininho, ou aquele que vive sempre se esgueirando. E como os exemplos disso, eu vou citar em primeiro lugar o Coringa, sem ser o Coringa bombado, aquele cara do Senhor dos Anéis que esfaqueia o Conde Dooku, o próprio Conde Dooku, e vários outros personagens que eu não vou conseguir pensar agora porque eu não tô com criatividade suficiente. Mas se você pudesse me falar alguns agora aí no comentário, eu realmente seria muito grato. Sabe aquele Silverfish chato no Minecraft que fica te enchendo o saco, te dando dano e depois fica escondido? Então, o objetivo do vilão é exatamente esse, é te deixar irritado. E talvez o objetivo dessa calopsita desgraçada ficar aqui no fundo gritando também seja. Mas recapitulando, os vilões também podem fazer isso sendo seres horríveis, como por exemplo os que andam virando tendência na rede social. Como por exemplo, o Griffith de Berserk, o juiz do Blood Meridian, o alienígena do All Tomorrows e o robô do I Have No Mouth But I Want to Scream. Vilões que geralmente são maus porque sim, são basicamente a encarnação de tudo que é ruim. E geralmente eles são capazes de fazer coisas terríveis. O Griffith já fala por si só. Por mais que Berserk tenha vilões muito melhores do que o Griffith. Void My Beloved. Mas enfim, voltando ao raciocínio, note-se que existe uma tendência de volta àquele vilão genérico que existia antigamente. Já que antigamente existia aquele vilão do tipo eu vou destruir o mundo. Mas com a evolução do estilo de roteiro das histórias, esse vilão mais monocromático, digamos assim, mais preto no branco, foi desaparecendo, eles foram ficando mais cinzas. Basicamente todo vilão bem construído, ele tem que ter uma história por trás, ele tem que ter um pensamento por trás, algo crítico, enquanto hoje em dia não. Hoje em dia eu só quero sair por aí matando gente e acabou. E por que exatamente isso está acontecendo? Porque as pessoas hoje em dia preferem vilões que simplesmente não têm história e simplesmente são maus porque são maus? Bom, eu não estou exatamente falando que os antigos são melhores ou que os novos sejam melhores, mas é de fato o que está acontecendo. As pessoas hoje em dia elas preferem vilões que
eles só querem fazer o mal porque sim, não existe necessariamente um motivo por trás. Mas afinal, por que as pessoas estão preferindo vilões assim atualmente? Talvez a resposta seja bem simples. Talvez eles sejam apenas melhores mesmo. Para exemplificar isso, eu gostaria de trazer dois tipos de vilões aqui. Vamos supor que exista Jorginho Maligno A e Jorginho Maligno B. Vamos supor que Jorginho Maligno A seja um vilão que tem uma história muito mal desenvolvida, mas ele apareça várias e várias vezes na história, tendo várias e várias cenas marcantes. Enquanto Jorginho Maligno B tem uma história muito boa, talvez a melhor história do universo que você acabou de criar. Todavia, ele não tem cenas impactantes. Muito porque, sei lá, ele é mogado pelo roteiro, aparece pouco, ou alguma coisa assim. E se você escolheu o Jorginho Maligno A, parabéns, você escolheu o Kira. E se você escolheu o Jorginho Maligno B, parabéns, você escolheu o Diavolo. E sim, acabei escolhendo esses dois vilões para dar esse exemplo, justamente porque para mim os dois são os dois melhores exemplos de um vilão que tem uma história muito boa, só que ações muito ruins no sentido de que ele é fraco no roteiro em si, ou um vilão que tem ações muito boas no roteiro, ações muito marcantes, porém tem uma história horrível. E uma coisa que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum é justamente a questão do potencial desperdiçado do Diavolo, né? Porque, cara, sinceramente, mano, ele tem uma história até que bem maneirinha e muito melhor do que o Kira, mas se ele fosse só um pouquinho melhor, se ele aparecesse só um pouquinho mais, eu tenho certeza que a parte 5 de Jojo seria a parte mais cult e legal, entre aspas, das partes, né? Porque hoje em dia, basicamente, o cara ele fala que curte a parte 4 de Jojo, mas ele não curte a parte 4 em si, ele curte o Kira. Ele vê a parte 4 esperando ver o Kira. E eu vou mais além a respeito dessa questão aí do vilão que tem ações ser melhor do que o vilão que tem uma história boa e ponto. Porque muitas das vezes um vilão com uma história boa não é apenas um vilão com uma história boa, mas também um vilão que fez ações impactantes e consequentemente ele tem uma história boa. Então nunca foi a respeito de ter uma história boa, mas sim a respeito de fazer ações impactantes. Mas afinal, como criar uma ação impactante? A resposta é bem simples. Você apenas mostra ela. Lembrando que mostrar uma ação é diferente de narrar uma ação. E é aí que eu entro na parte do vilão teórico quanto o vilão prático. A gente vê muito isso na prática, por exemplo, em Senhor dos Anéis. Quando aparece o Sauron logo de início destruindo um exército porque sim. Ou em Star Wars, quando literalmente a primeira aparição do Darth Vader na cultura pop, ele simplesmente amassando um pelotão inteiro de soldados. Por mais que na época a atuação seja um pouco duvidável. Então eu vou dar um exemplo com uma história que muitos de vocês conhecem. Hora de Aventura. Eu quero que vocês pensem em um vilão de Hora de Aventura. Eu sei, você com certeza pensou no Lich. Não adianta nem mentir pra mim. Ou você tenha pensado no Rei Gelado, justamente por ele ser mais clássico. Mas é difícil que você tenha pensado no Golb. E aí que tá a questão do Golb. O Golb, ele realmente representa uma ameaça real na história. Todavia, a gente não vê isso na prática. Principalmente pelo fato de que o último episódio que ele apareceu, ele literalmente perdeu o poder da amizade. Já o Lich é literalmente uma ameaça constante que praticamente nunca vai embora. E acaba que ele vira um vilão muito mais icônico justamente por causa disso, um vilão muito mais memorável, ele acaba acumulando muito mais cenas. E você nem vem me falar com essa questão de horror cósmico, justamente porque no livro de O Chamado de Cthulhu, o Cthulhu acaba sendo um problema muito mais constante em comparação ao Golb. E fora que eu tô editando esse vídeo e eu sou o único que tô dando argumento, então eu tô certo. E sim, antes que você se pergunte, tem como criar um vilão com feitos práticos, se ele nem necessariamente fazer algo. Como por exemplo, é o caso do AM, do jogo I Have No Mouth, But I Want to Scream. O AM é basicamente uma inteligência artificial que consegue comandar um mundo que ele mesmo cria como se fosse um deus. E basicamente a gente vê várias e várias vezes ele agindo dessa forma, como se fosse uma entidade metafísica, sendo que ele não necessariamente aparece na história. Então, as ações dele são consideradas práticas, todavia ele não tem um papel constante na história, ele não aparece o tempo todo. Bem, então é isso.
Queria apenas agradecer ao feedback do último vídeo. O fato de eu não ter compartilhado nele nem nada ainda assim ele pegou tanta view me deixou tão feliz. E basicamente é isso. Eu sei que você não viu o vídeo até aqui, mas se você viu e tá gastando seu tempo até agora, eu gostaria imensamente que você deixasse seu like, se possível compartilhasse o vídeo. Eu sou o Goblin Secreto, e é secreto porque é segredo.